Estou passando aqui para dar o recado da Mais Ágil para você. A Mais Ágil Assessoria faz com que você antecipe o dinheiro do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço que está lá depositado parado. Você precisa de um dinheiro para antecipar, de repente, uma prestação de um carro, dar entrada num apartamento ou mesmo pagar uma conta. Entre em contato com a assessoria da Mais Ágil. Aqui embaixo, na descrição, tem um link que você vai direto para eles ou então o telefone que está passando aí nessa tarja. É simples, é rápido, a Mais Ágil em menos de 24 horas faz a antecipação dessa grana. Não perca o contato com a Mais Ágil, porque ela vai ajudar a você a ter aquele dinheiro que às vezes é necessário em certos momentos e está lá, guardado à toa, sem que você use. Mais Ágil, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. E hoje é véspera de mais um jogo do Vasco, agora no Campeonato Brasileiro. Eu sei que sua expectativa está toda voltada para o sábado, jogo pela Copa do Brasil, mas não podemos esquecer desse jogo contra o São Paulo amanhã em Campinas. Vamos trazer detalhes importantes, inclusive com o Joel Silva, que está viajando para Campinas para fazer a cobertura desse jogo aqui para o canal Atenção Vascaínos, que a gente tem uma parceria com a 1xBet, a maior plataforma para apostas esportivas do planeta. Você que ainda não fez o cadastro no 1xBet, é fácil e simples. No primeiro comentário fixado desse vídeo tem um link, você clica, faz seu cadastro e coloca a palavra promocional Vascaínos. Você vai ter a sua primeira aposta dobrada e um bônus de R$3.000 com essa plataforma de muita credibilidade que é a 1xBet, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. E agora, solta a vinheta! Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante nessa terça-feira animada, véspera de mais um jogo do Vasco no Campeonato Brasileiro. Aqui no canal Atenção Vascaínos estaremos lá em Campinas para buscar e trazer esses 3 pontos para o Vasco, acompanhando, claro, trazendo as melhores informações para você ligado aqui no canal Atenção Vascaínos. Por isso que eu sempre peço para você fazer o seguinte, se inscrever aqui embaixo no canal é de graça, não custa nada, se inscreva no canal, deixa o like nesse vídeo e sempre compartilhe. Copie o link e joga lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, espalha para todo mundo que o Bom Dia Gigante já está no ar e com muitas informações. E o Vasco iniciou ontem mais treinamento, já que o time folgou no domingo. Você está vendo imagens do treinamento aí na tela. Treinamento que começou na academia, depois foi para o campo com o técnico Rafael Paiva, que teve o reforço do Paulinho, voltando a treinar com os demais jogadores. Ainda tem uma situação relacionada à sua melhora física, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas claro, o Paulinho já voltando a treinar, conversou com os jogadores, foi alvo de brincadeiras, mas está aí o treinamento do Vasco realizado ontem no CT Moacir Barbosa. O Vasco faz mais um treinamento hoje e à tarde viaja para Campinas para enfrentar o São Paulo. Vasco e São Paulo, quarta-feira, 9h45 da noite, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, o estádio do Guarani, onde será realizada essa partida entre Vasco e São Paulo. E eu bati um papo com o Joel Silva, que está viajando nesse momento para Campinas, após ontem a live Dicas Mendonça, falando um pouquinho sobre esse Vasco que viaja para Campinas. Confere só. Estou ao lado de Joel Silva aqui nesse Bom Dia Gigante, que viaja daqui a pouco para Campinas. Viaja com a delegação do Vasco, Joel? Bom dia. Bom dia, Emerson. Bom dia a toda a galera ligada no BDG. Não. O Vasco vai depois. Eu vou daqui a pouquinho, agora pela manhã, diretamente para Campinas. O Vasco vai ficar em Paulínia, né? Vai chegar por volta das 6, 5 horas da tarde. E eu chegando só um pouco depois deles. Infelizmente não vou conseguir fazer a chegada, mas o importante é que eu estarei já em Campinas para acompanhar em loco essa partida importante contra o São Paulo no Brinco de Ouro da Princesa, estádio do Guarani. O que dá para dizer é o seguinte, ingressos esgotados. Isso. Tanto a torcida de São Paulo quanto do Vasco já esgotaram os ingressos. E uma outra coisa boa para o espetáculo, o gramado está em perfeitas condições. Então teremos jogo. E um bom jogo de futebol, é isso que a gente espera, né? Agora, João, o que a galera quer saber é o seguinte, qual elenco do Vasco viajará para Campinas? Já sabe responder? Não sabemos não. Mas saberemos na tarde. Provavelmente a galera que vai estar vendo tabela vai ficar muito bem informada. Com o Marco Vasconcelos, porque o Vasco antes da viagem divulga geralmente os relacionados. A expectativa sim é de que alguns jogadores sejam preservados. Casos, por exemplo, do Verratti, do próprio Coutinho, mas é claro que a gente vai ter a confirmação hoje à tarde ainda. Mas é certo que talvez a gente tenha um time misto, poupando alguns jogadores, afinal de contas, o jogo mais importante, não só da semana, mas como do Vasco nos últimos anos,
é o jogo de sábado contra o Atlético Mineiro, pela semifinal da Copa do Brasil. O que a gente sabe é que o Souza não vai viajar, né? Esse não vai viajar, cumpre suspensão depois daquela expulsão medonha contra o Juventude. Então esse é o único desfalque por questão de cartão. Evidentemente que tem outros lesionados, Adson, David, entre outros. Paulinho começou a treinar, mas não dá para dizer que ele vai ser relacionado. Começou a treinar ontem com o elenco. A expectativa, sim, talvez do Jair ser relacionado. Esse tem uma boa possibilidade, mas é aquilo, não vai aguentar jogar muito. Mas é bom ter essa convivência, essa vivência de viagem. Ele que está retornando também de uma grave lesão no joelho. Tá certo. Esse João Silva que está viajando nesse momento para Campinas para também acompanhar o jogo do Vasco contra São Paulo. Tamo junto. E como o Joel disse aí, o Jair pode ser até incluído na lista de relacionados para essa partida, pode até entrar eventualmente na partida, no final do jogo, para ganhar ritmo, mas enfim, é apenas uma possibilidade. Quem não vai para esse jogo é o Paulinho. Como a gente trouxe aqui, Paulinho vem treinando, começou ontem a treinar com os demais jogadores, mas não deve ser relacionado. Há uma possibilidade muito pequena dele ser relacionado ainda nessa temporada, mas a gente fica na expectativa e qualquer informação a gente traz aqui no canal Atenção Vascaínos. E agora eu vou bater um papo com o Marco Vasconcelos, também após a live Dicas de Mendonça, bati esse papo com o Marco Vasconcelos para falar um pouquinho sobre o time, né? Qual time o Marco Vasconcelos escalaria para amanhã contra o São Paulo. Vamos ouvir agora eu e Marco Vasconcelos batendo esse papo lá na live Dicas de Mendonça. Pode parecer, mas não estou em Friburgo. Estou ao lado de Marco Vasconcelos, todo indumentário, com esse casaco lindo da Atenção Vascaínos. Marquinho, conversei há pouco com o Joel e quero saber a sua opinião. Qual time do Vasco deve jogar essa partida de amanhã, véspera do jogo contra o São Paulo? Marquinho, bom dia. Tudo bem, Emerson? Bom dia a todos que nos acompanham aqui mais uma vez nesse BDG. Cara, sinceramente não sei como o Rafael Paiva vai montar essa estratégia, esse planejamento. Até acho que ele já tem isso, né? Obviamente, desde a semana anterior, deve ter conversado com o pessoal do futebol. Eu já tenho dado minha opinião ali nos nossos conteúdos, nas nossas lives, que preservaria o máximo possível, dependendo, é claro, das opções que ele tem também. Não são tantas assim, quais jogadores estão disponíveis, mas eu tentaria preservar ao máximo, sobretudo os mais importantes, né? O Piton, o João Vitor mesmo, que apesar de novo e não vir de muitos jogos, de muita minutagem, é o nosso melhor zagueiro para mim. O Puma vai estar com a seleção uruguaia, não faria esse sacrifício para ele ir para esse jogo em Campinas. Hugo Moura, que está muito desgastado, Felipe Coutinho, Verratti, são os principais. Esse aí eu não levaria de jeito nenhum, deixaria o time treinando aqui, se preparando fisicamente e também tecnicamente para o duelo com o Galo. Agora, Marquinhos, o time sub-20 do Vasco foi campeão no fim de semana carioca. Dessa molecada, assim, tem alguns jogadores que você, por exemplo, não sei se titulares, mas pelo menos para compor esse elenco lá em Campinas? Eu levaria aqueles que já estão aí acostumados com o elenco, já entraram, já foram titulares em alguns jogos. Tipo o GB, que já foi titular 2 ou 3 vezes com o Rafael Paiva. O próprio Lucas Eduardo, acho que é uma posição que o Vasco tem poucas opções, até pela expulsão do Souza que vocês falaram, levaria. O JP, que já foi titular nesse time do Vasco, o Lincoln, o zagueiro, o Luiz Gustavo, levaria os dois, acho que não para o começo, mas seriam as reservas aí desse time, e acho que por aí, aproveitar também esses moleques, os que já estão mais acostumados, porque você não faria nenhuma loucura assim. Até os próprios reservas, se você pegar aí, considerando o Léo hoje como reserva, o Paulo Henrique deve ter que jogar pela ausência do Puma, o Vitor Luiz, o Leandrinho, outros jogadores, o Ryan, o próprio GB, jogadores que já estão acostumados. Então acho que não seria muita novidade assim para esses jogadores entrarem em campo contra o São Paulo, não. Esse Marco Vasconcelos, já a gente volta aqui no Bom Dia Gigante. Fala galera, saudações vascaínas, aqui é o André da Casa do Fritz. Venha Penedo, venha nos conhecer e venha experimentar as nossas linguiças e salsichas, as típicas comidas alemãs. Espero vocês. Seja muito bem-vindo a Tornado Têxtil. Logo na porta você já encontra um amplo estacionamento. Trabalhamos com tecidos e aviamentos. Essa galera aí é nota 1000. Temos diversas cores e modelos. Temos rendas, elásticos e todo tipo de tecido. Tem a galera que facilita a forma de pagamento. E tem a entrega com qualidade e segurança.
E agora, aquele quadro Notícias Rápidas e Diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante, um oferecimento dos supermercados Boa Sorte. A primeira informação sobre o basquete, que entra em quadra hoje, segunda rodada do Novo Basquete Brasil, fora de casa contra o São José, 7h30 da noite, com transmissão no YouTube pelo canal do Novo Basquete Brasil. Então você pode assistir o Vasco, que tenta se recuperar, perdeu na estreia e agora pode vencer o São José mesmo jogando fora de casa. Uma informação importante para assistir a partida de hoje: vai ter transmissão lá no Candinho, no centro do Rio. Você pode ir lá assistir a partida. Tem muito vascaíno que vai lá pro Candinho, onde o Vasco foi fundado, no centro da cidade. Você pode ir lá e bater um papo com a rapaziada, e tem muita gente que vai assistir o jogo com telão lá no Candinho. E para fechar, por falar em transmissão, vai ter transmissão na TV Globo e no Premiere dessa partida com imagens. E o canal Atenção Vascaínos também vai fazer a sua transmissão com Diego Monteiro e o Joel Silva, direto de Campinas. E esse quadro foi um oferecimento do Supermercados Boa Sorte. Todo dia no Supermercado Boa Sorte tem promoção para você. Tem a segunda da limpeza, a terça do hortifruti, quarta da carne, quinta do laticínio, sexta da feijoada e no sábado e domingo o especial do churrasco. Qualidade, atendimento e o melhor preço para você. Supermercado Boa Sorte com 2 filiais. Uma em Jaconé, Avenida Beira-Mar, sem número, Rua 96AC. E a outra na Estrada da Praia Seca, 12.080, Praia Seca, Saquarema. Supermercado Boa Sorte em tudo. Boa sorte na vida. É lógico que hoje é véspera de um jogo do Vasco no Campeonato Brasileiro, mas tem muita gente já pensando no jogo sábado. Vasco e Atlético Mineiro, 18h30 em São Januário, segunda partida da semifinal da Copa do Brasil. E ontem foi realizada a venda de ingressos para essa partida e muita polêmica. Rapidamente os ingressos foram esgotados, mas teve muito sócio-torcedor que não conseguiu sequer acessar o site. Situação complicada. Aí poucos momentos antes viralizou um áudio de uma pessoa que poderia ser interna da Secretaria do Vasco vendendo ingressos de forma antecipada. O torcedor ficou pé da vida, inclusive o Vasco fez uma postagem em relação a essa situação, que está na delegacia nesse momento para investigação sobre esse suposto áudio que poderia estar vendendo jogos de sábado antecipadamente. E por falar em polêmicas de ingresso, eu vou trazer aqui agora um bate-papo que eu fiz com o Flávio Dias, também após a nossa live segunda-feira, e o Flávio também bate um papo comigo referente a essa situação da polêmica dos ingressos e também visando o jogo de sábado contra o Atlético Mineiro. Vamos ouvir. E agora chega Flávio Dias no Bom Dia Gigante para falar sobre essa polêmica da venda de ingressos, hein, Flávio? Bom dia. Bom dia, Emerson Rocha. Muito triste, né, cara? A gente vê o torcedor do Vasco, depois que a gente teve aqui, inclusive, do Basqué, ontem, conversando com a galera que veio de fora e que tentou ingresso para sábado, não conseguiu. É uma frustração, muito torcedor dizendo que vai sair de sócio, que não quer ser mais sócio. Agora, a gente precisa entender a gravidade disso e quem vai correr atrás para resolver. Porque a gente sabe que tem alguma coisa ali dentro. Não pode ser, se você faz um estádio hoje com biometria facial, se você usa digital, se você tem todos os dados, porque você, para fazer biometria e reconhecimento facial, você precisa ter os dados das pessoas. Você sabe quem compra, você sabe quem loga, você sabe quem consegue ingresso por fora. E quem compra ingresso por fora também precisa ser investigado, sabe? Porque essa pessoa está alimentando uma máfia, que é uma máfia que somente, e você vê todos os depoimentos de pessoas que dizem, não, eu tenho um esquema lá dentro, eu tenho uma pessoa que me vende, eu tenho um amigo que está lá dentro que me passou. Pô, não dá, cara, isso aí é muito sério, isso precisa ser resolvido. Ainda bem que o jogo, talvez desse porte, seja o último em São Januário, porque não é só o estádio que é culpado, mas eu acho que toda essa logística de um clube tão quebrado como o Vasco precisa ser recorrida, porque o Douglas, inclusive, falou isso durante a nossa live ontem. É um prejuízo gigantesco de mais de 1 milhão por jogo, fazendo aí um ticket médio básico, e você não pode perder dinheiro como o Vasco está perdendo. É muito dinheiro que se perde e muita falta de credibilidade, porque o torcedor passa a não acreditar mais em qualquer evento. Você vai fazer uma festa de despedida de um jogador, você vai fazer um jogo importante no Carioca, o torcedor fica com medo, já não compra mais, não entra de sócio, não tem esperança. Eu conheço muita gente que tinha sócio-torcedor e que não é mais sócio-torcedor desde o ano passado, desde a Série B.
quando já tinha dificuldade de comprar ingresso. Então é muito triste, cara, é muito triste. E agora, sexta-feira ainda não está oficializado, mas tem essa possibilidade de ter treino aberto. Qual é o seu pensamento sobre isso? Nesse instante eu não acho legal. Eu já presenciei muitos treinos abertos, na época que o Eurico era o presidente ou vice-presidente, abria-se nas vésperas em clássicos contra Flamengo, era comum. Do lado de lá e do lado de cá, às vezes em Laranjeira se abria também, era muito comum. Mas acho que o momento do Vasco é o momento de semifinal de Copa do Brasil. É um jogo decisivo, importante, mas não é a final. Eu acho que tem que abrir para a final, e tem aí o jogo do São Paulo. O Vasco está brigando ainda por alguma coisa no Brasileiro, precisa somar ponto. Dependendo do que acontecer em São Paulo, eu não sei se esse jogo pode ser um anticlímax para essa festa de sexta-feira, mas tudo bem, respeito quem pensa assim, quem quer fazer a festa e que aproveite. Para quem não comprou ingresso, de repente é uma boa oportunidade, mas não acho que seja o momento ideal, não. Eu acho que o ideal era treina sapatinho, ou então faz o seguinte, treina até 11 horas da manhã e aí abre. Aí a galera vai ver aquele rachão tradicional, tira suas fotos e ponto. Mas ver o treino sendo um último dia, mesmo tendo 11 dias de treino, eu acho que tem que usar todo o tempinho para melhorar o rendimento do time. Para fechar, amanhã Vasco e São Paulo, como é que está essa questão de expectativa e qual time que vai entrar em campo em relação a isso? Bom, informação a gente não tem, né? A gente está tendo uma expectativa que, dependendo daquilo que sair da relação que vai acontecer hoje, a gente já vai ter um pouco do time que vai jogar sábado, porque se, por exemplo, Coutinho e Paia não viajarem, é uma grande chance até deles jogarem juntos no sábado. Dependendo de, por exemplo, Maxime não viaja, talvez tenha chance de jogar. Mas eu acho que ele vai com um time misto. Não acredito que ele vá poupar jogadores por poupar. Cocão, por exemplo, não joga tem muito tempo. O próprio Léo não vem jogando, talvez tenha uma oportunidade. O Piton está cansado, precisa dar uma recuperada. Você tem o Puma chegando da seleção, então você tem que colocar o PH. Muita gente acha do Léo Jardim, eu sou favorável ao goleiro jogar. Eu acho que o goleiro tem que jogar sempre, tem que estar sempre em atividade. Mas vamos ficar aí na expectativa, ver qual é o time que o Rafael Paiva vai botar em campo. Eles estão lá, estão sendo bem pagos e tem tempo para definir o melhor planejamento para a gente ir bem contra o São Paulo, que precisa bem, e chegar sábado contra o Galo e ganhar o jogo. Então a expectativa da relação para o jogo de amanhã sair hoje e a gente ter essa definição. Será que Felipe Coutinho e Paia podem jogar juntos no sábado? A gente conta aqui no canal Atenção Vascaínos. Sigo sim aqui nesse Bom Dia Gigante, lembrando para vocês que a gente tem uma parceria com a Pompador, a loja ali no Barra Square, na Barra da Tijuca, Avenida das Américas 3555, você está vendo o endereço aí na tela. A Pompador é uma loja que vende relógios importados, perfumes, joias, e você pode comprar o melhor presente para a pessoa que você ama, é na Pompador, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. E pedir para você mais uma vez para se inscrever aqui embaixo no canal, deixar o like nesse vídeo e sempre compartilhar porque ajuda bastante. E qual o placar para o jogo de amanhã contra o São Paulo? O Vasco tem que poupar jogadores ou não? Vamos deixar aqui a seu comentário, a sua participação aqui no canal Atenção Vascaínos. E por falar em participação, você pode ajudar o canal através do projeto LivePix. Está vendo o QR Code aí na tela? Você pode ajudar fazendo o seguinte, passando a câmera do seu celular nesse QR Code, vai abrir um site, você coloca o seu nome, a sua mensagem e a partir de R$3 você contribui com o trabalho que é feito aqui no canal Atenção Vascaínos. Como eu disse, João Silva está viajando nesse momento para Campinas para buscar também trazer as informações de Vasco e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. E eu conto demais com a sua audiência aqui no canal. Lembrando que sábado vamos ter a Super Live. A partir das 10 horas da manhã estaremos ao vivo até o final do jogo, numa primeira live e depois o pós-jogo, claro, o melhor pós-jogo falando de Vasco é aqui no canal Atenção Vascaínos. E você também pode fazer o seguinte, seguir a gente nas redes sociais, @avascaínos. Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, Trainer, ou seja, todas as plataformas têm o Atenção Vascaínos no @avascaínos. Com certeza você vai ficar muito bem informado. Tem também o nosso segundo canal Ave Mais, o card está passando aqui em cima, depois você corre lá para ver o Acorda Vascaíno. Grande abraço a todos vocês, ótima terça-feira, eu volto amanhã, dia em que o Vasco entra em campo contra o São Paulo, ao vivo, aqui no Bom Dia Gigante, contando demais com a sua audiência. Tamo junto, grande abraço, valeu, fui!
vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!